bem-vindos a mais um episódio do podcast Contra o Outlaw. Hoje com a presença dos ilustres, o Luiz Bino, Raíssa, Anthony e eu, Luísa Fatim. Sentimos muito a ausência do professor Rafael Chaya, que hoje está adoecido. Vamos mandar boas vibrações para o professor Rafael Chaya, sua falta será muito sentida. Primeira vez em 62 episódios que o Chaya não aparece. Isso aí, é nosso Lorde Supremo. Tentaremos manter o padrão de qualidade do podcast. Ou não, ou vamos aproveitar para deitar e rolar. Acabou, agora tá todo... Acabou a seriedade e respeitabilidade desse podcast. Acabou. A ideia, pessoal, queria sugerir uma coisa. Vamos fazer algo livre, mesa de bar. Sem amarras? Sem amarras, Vocês estão chamando o Chaya peraí. de ditador? Sem amarras também não. Sem amarras também não. Mas eu tô com uma ideia aqui. O que falou amarras, gostariam? o Anthony fez uma cara. Que isso, Anthony? Já peguei minhas fotos. Quero saber o que vocês gostariam de dizer para os colegas advogados, para eventuais clientes, para os parentes que estão na mesa de bar com vocês e descobrem que vocês são advogados de direito digital. Pode ser? Pode. Topam? Beleza. Galera, segue a gente nas redes sociais, _out, _out_law. A gente vai pegando. O Luiz Bino, Raíssa, V Pavon, Anthony.adv, Rafaelchaya.adv, @lufatim. Esse podcast tem o apoio da ANAD, Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital. Segue lá a ANAD no Instagram também, ou então anad.org, o site deles para vocês acompanharem todos os comitês, tudo que rola dentro do universo do direito digital. É uma associação muito bacana, com muita troca de experiências, networking, muito conhecimento, cursos, webinars, palestras, etc. Segue lá que vale a pena. Esse podcast é promovido pela Talk BR, um estúdio muito bacana aqui que nos recebe sempre com tanto carinho. Bom, vamos lá. Todo mundo bem? Todos bem. Vamos soltar o verbo aqui. Vamos. Tô até com medo de pedir pro... pro... ótima como nova host. Você viu? Substituiu o Chaya. A altura. Seja bem, vibrando bem ali. Saiu ouvindo esse episódio tremendo, né? É. Meu Deus, já fizeram. A primeira reclamação dele vai ser as prateleiras. Vocês arrumaram tudo bagunçado. Tudo bagunçado aqui, as Tirou o prateleiras. lugar do capacete. A gente podia lançar um O R2D2 desafio, tá de né? costas. Quem adivinhasse todos os pop funkos, todos os personagens que já passaram pelas nossas prateleiras, ganha um livro. Comprado pelo Chaya. Ou escrito por ele. Isso aí, boa. Isso aí, Liberdade de Expressão e Internet. O livro dele maravilhoso. Muito bom. Eu li a versão original e li a versão editada, Nós tivemos o privilégio de ler o manuscrito. O manuscrito. Muito bom. Escrito a pena. Anthony, Anthony, quero saber de você. Se tivesse numa mesa de bar, e aí você se apresenta como advogado de direito digital, o que você gostaria que seus colegas ou seus amigos de mesa de bar soubessem da sua área? Bem, estando numa mesa de bar, a primeira coisa que eu ia falar... Um bar respeitável. Eu não sou advogado. Um bar respeitável. Com o respeito que tem. Eu não sou advogado, porque senão eu vou ter que resolver cada pepino, cada abissalidade que existe nessa sociedade. Não, mas brincadeiras à parte... É engraçado trazer isso do direito digital, porque quando você fala, sou advogado do direito digital, o pessoal já fala, tá, mas e aí? Você mexe com cadeia, divórcio, e aí? É criminal, é civil? Mas você advoga? Então, Você tem OAB? já vem esse pensamento de o que é esse direito digital? Então, a gente tem que começar do começo, né? É até clássico dizer isso, começar lá dos dinossauros. Estamos literalmente vivendo o digital, tudo que a gente faz hoje é digital, é interligado à inteligência artificial, conhecimento, tudo que nós utilizamos hoje, que nós pesquisamos, o nosso dia a dia para bater papo, para negociar, tudo envolve a tecnologia. Mas, no clássico, nas profissões clássicas, muitas pessoas, principalmente na mesa de bar, ainda não conseguem vincular isso, vincular a advocacia à porta de cadeia, que a gente fala muito, a fazer divórcio, a um trabalhista. Então, isso é uma coisa que é uma experiência da minha vida, que vou até compartilhar aqui com vocês. Muita gente chega me perguntando coisa, de trabalhista, não sei o quê. E, em certo momento da minha vida, eu virava e falava, cara, o que eu sei disso é o que
o estudo da faculdade, eu não atuo nessa área. Tanto que eu até brinco, o pessoal vê no podcast, no nosso grupo aqui do podcast, a Raíssa é uma mestre, doutora, diva suprema do trabalhista. Eu sou um aluno, eu fico perguntando coisa besta para ela no WhatsApp. Mas a minha carreira me levou muito também para a área empresarial e eu acabei tendo que aprender uma coisinha ou outra, mas... E o Antônio é o mestre do empresarial, hein? Registre-se. Sim, mas aí o pessoal pega e fala... Sim, modesto, sim, Modéstia, eu sou. Modéstia à parte. Não, sim, dando continuidade. Não, mas se eu não falar que eu sou o melhor, tem que dar uma de Cristiano Ronaldo. Aqui, Cristiano né? Ronaldo. Respeitar. Tá vendo? Eu Anthony sou o melhor. Coach, Se eu não Anthony for o melhor, Coach. quem dirá que eu serei o melhor? Brincadeiras à parte, pessoal. Mas o direito digital acaba sendo isso. Olha, temos 4 advogados de direito digital aqui. Cada um com a sua especialidade, cada um com a sua área a mais de conhecimento. E isso representa, isso demonstra muito bem o que é o digital para todos nós. Não é uma área específica, e sim uma releitura de tudo que nós temos, aplicado a tudo que nós temos, a todas as áreas do conhecimento. Então, na minha visão, a minha perspectiva, é isso que eu tenho. Na sua visão, então, a nossa área permeia todas as áreas do direito. Menos trabalhista, né? Ninguém gosta de trabalhista. Mas também que eu acho... Eu ia comentar isso agora. Debate, joguei a bola para você. Tem, né, produção de dados, tem várias dúvidas assim que o empresário fala em relação o uso de celular, o uso do aparelho. Ponto eletrônico. Uhum. Hoje a gente tem muita questão do teletrabalho também, né? Então, como que eu faço o registro, o controle da jornada do cara que está trabalhando em home office ou teletrabalho, né? Então, o digital está ali também. Na privacidade e proteção de dados, a galera do direito do trabalho é mais buscada para adequação LGPD do que a galera do civil. Então, ou eles buscam um profissional, né, especialista em LGPD, ou eles buscam a assessoria que já presta assessoria jurídica para eles, e geralmente é assessoria jurídica trabalhista. Se for uma empresa grande, pela questão de proteção de dados que envolve os próprios funcionários, né? A questão trabalhista sempre vai passar pela proteção de dados e direito digital em geral. Exatamente isso que você falou, é uma grande preocupação sempre a questão trabalhista em empresas, especialmente quando a gente tem várias formas de contratação e várias formas específicas de cuidar desses contratos relacionados a essas contratações. Então, para trabalhista também, inclusive a trabalhista me fez chegar no digital de uma forma muito legal. Foi através do direito do trabalho? Foi, que eu sempre gostei muito de direito do trabalho. Mas... Uma aberração, né? O direito do trabalho. Brinks. Não, eu sou do seu time, Luiz, eu sou do seu time. Mas eu acho que, voltando aqui na nossa mesa de bar, então, né, eu acho que a gente pode partir de um ponto em comum que foi suscitado hoje, a hora que nós chegamos aqui no podcast, da questão de... Isso é uma coisa que sempre me perguntam quando eu estou, digamos assim, em mesa de bares aleatórios. Então, você atua no direito digital ou você dá aula, né? Todo mundo que tem essa parte mais da docência também, você dá aula. Nossa, então você é bem nerd, né? Isso eu acho que é inerente, né? Você não tem. É nerdola. Inclusive, esse episódio pode se chamar A Mesa de Bar dos Nerdolas do Digital. Apoiados? Apoiados. Então tá. Cara, mas a gente tem muita gente coloca os tipos das pessoas, a gente tem de todo tipo aqui. Tem 2 gatonas, tem um esquisitão do Bino, tem uns gordão nerd. Então, assim, não tem tem um centro, tem extremo. Clássico É isso. Tem mesmo. É uma coisa que sempre confundem. Eles acham que o advogado de direito digital é TI. Então acontece alguma coisa no escritório, em casa, ou com seu amigo. Como é que faz isso aqui? Como é que funciona? Gente, eu não manjo de Excel, não manjo de matemática, nada disso. Nossa, isso é super legal de diferenciar no digital, quando a gente fala de direito digital e área de tecnologia da informação. Isso. Eu acho que são áreas que se caminham juntas em determinados pontos, né, do direito digital, e são importantes que os profissionais caminhem juntos. Mas eu acho que cada um tem que manter a sua especialização, né? Não adianta nós advogar direito digital, a não ser que seja um objetivo, né? Mas entrar dentro da área da segurança da informação, da parte técnica propriamente dita, às vezes não da parte documental, porque a parte documental às vezes não. É inerente a nossa. É inerente ao direito digital, mas a parte técnica propriamente dita, às vezes até é um pouco de responsabilidade a gente entrar nessa área que não é, a princípio minha, não é a área técnica do conhecimento da segurança da informação. Então isso é legal pontuar também. E algo
que o Anthony falou, que eu já vou puxar um gancho, e que sempre perguntam também, e é uma dúvida do direito digital, quando fala assim, mas o que o direito digital faz? E eu acho que é isso que traz a perspectiva do digital quando falam que tem esse perfil de nerd, né? Então é o perfil de nerd porque é um perfil multidisciplinar, realmente. Eu acho que é a questão da multidisciplinaridade. Exato. Porque não que seja obrigatório que você tenha conhecimentos vastos de tecnologia da informação, segurança da informação, internet, etc. Mas há uma gama de conhecimentos minimamente necessários para que o advogado de direito digital não passe vergonha. Ou então não seja passado para trás. Pelo advogado da parte contrária, por exemplo, que se diga impossibilitado de cumprir uma decisão por impossibilidade técnica. E você sabe que existe possibilidade técnica porque você tem um conhecimento mínimo sobre a área. Então, a gente tendo um conhecimento mínimo do funcionamento de uma plataforma, de como funciona, por exemplo, questão de criptomoedas, para não passar aquele mico que no judiciário ficou famoso de um magistrado que pediu para penhorar uma wallet. Hard wallet, né? Então, assim, né? Daqui a pouco é CITES e a hard wallet. Então... O ecossistema da blockchain, hoje, muito do judiciário move pelas redes sociais. Então, é muito importante saber como investigar aqui a parte da polícia, a parte investigatória, como identificar alguém, o que é um IP, o que faz um IP. Então, isso são algumas questões práticas que a gente acaba vendo. E, assim, você não precisa ser o super técnico, mas você, como advogado, tendo esse conhecimento, é exatamente o que a Luísa falou. Você sabe se estão te passando para trás, se estão te enrolando. Então, a prática exige isso. E a gente acaba aprendendo também, porque, obviamente, é uma área que todos os dias está se reinventando, até porque como nós trabalhamos ali no entorno e no meio e à margem da tecnologia, a tecnologia vai se reinventando todos os dias e o advogado de direito digital tem que se manter mais atualizado ainda que o advogado tradicional, que já é muito cobrado nessa questão de atualização. Do advogado do direito do trabalho, principalmente, né? Essa questão da jurisprudência no direito do trabalho é uma loucura. Muda bastante. Então, acho que esses nerdolas do direito digital, muito, muito bem pensado, por causa da multidisciplinaridade, né? É verdade. Permeia todo o caminho, né? Você tem o direito digital no civil, no empresarial, no trabalhista, no previdenciário hoje. Então, assim, você tem o direito digital em tudo, né? A gente não tem como fugir do digital. Então, o meio digital hoje ele é muito eloquente. Então, tudo que a gente faz pode reverberar fora do digital. Então, isso acaba trazendo muito. Uma das coisas que eu acho engraçado, também que acontece bastante, principalmente pelo fato de, muitas vezes, a gente atuar com recuperação de conta, Instagram. Cara, bloqueou o Instagram de alguém, entra em contato. Fala assim, bloquearam meu Instagram. Fala aí. É como se a gente se trabalhasse só no Instagram. É como se eu falasse, não, fica tranquilo, tô ligando lá agora. Tô ligando lá agora. Entendeu? Então, assim, tem... Claro, você passa a orientação. Antes mesmo de tentar as questões da própria plataforma para recuperação de contas. Aí eu mando lá o link. Olha, tenta isso daqui. O bom que é assim, como a gente já é demandado nesse sentido, chega um momento que você pega e fala assim, beleza, eu já sei o caminho administrativo de fazer isso aqui, manda o link, passo a passo, é assim que funciona. Não, beleza. Não deu certo? Então agora a gente vai fazer ação e vamos tentar recuperar seu Instagram. Então, cara, é engraçado isso. Agora, quer saber um perrengue prático disso, que eu acho fenomenal? Isso é caso real de conversa de bar que eu já participei. Isso aí de recuperação de rede. Ah, não, mas... tem que fazer essa via administrativa, não funciona, eles não respondem, nossa, isso aqui é inútil, caramba, eu tenho que entrar na justiça, vai ter processo, não sei o quê. E aí a pessoa chega e fala, não, mas eu chamei o maninho aqui com uma foto de uma máscara escrito recupere sua conta e ele me cobrou R$500 aqui e recuperou, tá tranquilo. Olha então, assim, só, de olho, OAB, exercício irregular da profissão. O cara recuperou por R$500 em pouco tempo? Não. Às vezes o cara fez o que o próprio usuário poderia ter feito e ainda tirou 500 pila do... Isso aí é tipo inteligência artificial da China. Se o negócio é de graça, se o negócio é um preço barato, o negócio ou é muito simples, muito fácil, meu querido, você é o produto.
Seus dados, a sua própria segurança. Então, assim, você está sendo utilizado. Agora você falou sério. Eu quero falar sério mais pra frente. Agora. Esse é um ponto que as pessoas... É algo que eu, como digitalista, gostaria muito que todos acordassem amanhã sabendo. Sim. Se você não paga pelo produto, o produto é você e as consequências decorrentes dessa afirmação. Isso não só interfere na sua personalidade, na sua autodeterminação informativa, no curso da democracia do seu país, porque quando você é o produto e existe um avatar seu no mundo virtual, né? Em que as pessoas criam você no mundo virtual, sabem de todas as suas preferências, todos os seus rastros, etc. Você não é só alvo de publicidade personalizada, você não é só alvo, por exemplo, de um enviesamento algorítmico, você não é só alvo de uma mudança de preços de acordo com a sua personalidade digital, porque existe isso, né? Uhum. Personalização dos preços. E você também é alvo de manipulação. E isso é muito sério, muito grave. Muito grave mesmo. A gente podia fazer um episódio só disso, né? Agora, o episódio de mesa de bar que aconteceu comigo não foi mesa de bar, foi mesa de grupo de WhatsApp. Aconteceu hoje de manhã. Um advogado num grupo falou assim... ChatGPT, ele inventa jurisprudência. Eu parei de assinar porque eu achei muito grosseiro. Desculpa dizer, gente, mas verdades devem ser trazidas à mesa. Se você acha que o ChatGPT não é uma boa ferramenta por causa disso, ou você está usando errado, ou você não sabe usar, ou você está usando como não deveria. Exato. Como que você não deveria? Você não deve passar o seu trabalho para ele. Você Exatamente. tem que fazer o seu trabalho. Ele está ali para te ajudar. Isso. Agora, existem prompts magníficos para ajudar no seu trabalho, né? Agora, a busca de jurisprudência ainda é algo que o ChatGPT não faz com maestria, então a gente não pode confiar de fato, porque existe um problema muito sério da inteligência artificial que ainda está sendo endereçado pelos especialistas, que é a questão da alucinação da IA. Mas nada impede, por exemplo, que você, se for um especialista em direito do trabalho ou direito eleitoral, você pegue toda a jurisprudência atual e alimente o seu GPT com tais julgados, e aí passe a confiar nos julgados que você mesmo alimentou o ChatGPT para que você possa utilizar. E tem outras infinitas utilidades para o advogado no cotidiano, né? Então, o fato de ele não conseguir, por exemplo, perguntar só, né? Me dê uma jurisprudência sobre tal coisa e não ter a resposta que ele gostaria, não significa que não é confiável e que é tudo ruim. Tem muita coisa boa. Porque geralmente tem gente que está fazendo o seguinte, pega a inteligência artificial, e isso acontece muito com pessoas que não estão acostumadas com o meio digital. Então, o cara tem o ChatGPT, ele sabe usar a ferramenta de alguma forma, mas ele transfere 100%. Ou seja, faça uma petição, faça uma contestação sobre tal tema. Ou então analise aqui a petição inicial e faça a contestação. O ChatGPT não vai dar uma contestação completa. Do jeito mais genérico possível. Ele vai te dar o jeito mais... Não, e outra coisa, o próprio chat, ele vai te dar um geral. Ele vai te dar, às vezes, os tópicos, um pouquinho de argumentação. Isso você tem que fazer. Então, ele tem que ser para você um apoio. Muitas vezes, ele tem que te dar esse apoio. Então, vamos pegar, igual você falou, quero que você analise essas jurisprudências. Coloca ali o inteiro teor na peça, pede para ele destrinchar aquele inteiro teor e fala, pô, esse ponto aqui são interessantes que eu posso usar na minha petição para dar mais argumento. Então, eu vou pegar ali o voto do juiz, o voto do desembargador numa jurisprudência e usar aquelas palavras, assim, olha, ele tirou desse tema aqui, dessa tese, esses pontos que são interessantes. Então, é assim que o chat vai te ajudar, assim que a inteligência artificial te ajuda. É como apoio e não como substituta do seu trabalho. Jamais. E ainda quando você busca uma jurisprudência em site de tribunal ou em site que é específico de busca de julgados e tudo mais, eu penso que é o trabalho do advogado não só ver a ementa, mas sim... Com certeza. Qual que é o caso fático. O inteiro teor. O voto, se tem alguma coisa que... às vezes na ementa não ficou tão claro e você vai entender como ficou no voto. Então não é simplesmente você pegar uma ementa, joguei na peça porque eu achei que aquela parte estava legal e deu certo. Nossa, quantas vezes em sede de réplica eu mencionei que a jurisprudência trazida pelo advogado não se amoldava ao caso prático. Sim. Então assim, né? Agora, tudo que é fácil demais, peraí, gente, não dá.
Agora, o ponto que você trouxe que é legal e que o Anthony trouxe também, da gente colocar, é a questão de nós sermos o produto, quando a gente trata de tecnologias. E isso ficou muito claro na venda das íris, né, na leitura de íris. Nossa, gente. Esse é um caso recente que a gente pode trazer e que retrata exatamente isso, né? O quanto as pessoas são completamente ainda um pouco ignorantes, no sentido de ignorância daquele conhecimento específico, quando se trata de dados pessoais. Né? Então, muitos ainda pensam, nossa, mas vai ler minha íris, que nada a ver, nem faço nada com ela. E vou ganhar 300. 300 mil pro cara só escanear meu olho? Tranquilo. Peraí, só um detalhezinho técnico aqui, que vai bater mais na cara das pessoas. Nossa, é só um descontinho de R$100 na farmácia, é óbvio que eu quero. É tipo isso, nessa pegada. E aí acaba que o indivíduo, ele é completamente, digamos assim, mapeado, né? Aquela empresa tem ele por completo. E essa perspectiva que você trouxe, que o Anthony colocou também, que a grande parcela da população não consegue entender que ela vai se colocando dentro de uma bolha muito sutil. E que isso, no dia a dia, ela acaba não tendo a percepção do quanto que impacta, né, nas suas compras, orçamento, modo de ser, modo de estar, opinião, e o quanto que isso vai gerando uma própria desconexão dentro da sociedade. Né? Então, você percebe que indivíduos em determinados contextos acabam não conseguindo se identificar com indivíduos em outro determinado contexto. As bolhas... As bolhas vão ficando cada vez mais visíveis para quem consegue ter essa percepção de toda essa movimentação de proteção de dados, direito digital, tecnologia da informação. Isso me leva a outro ponto. Outra coisa que eu gostaria que as pessoas soubessem, parecido com o que a gente já estava falando, da questão da manipulação, etc. Gente, tudo que você faz na rede social é rastreado e mapeado, e tudo que a rede social te oferece é pensado de um jeito muito cuidadoso para te manter ali, para prender a sua atenção. E para prender a sua atenção com qual finalidade? Né? Então, tem que saber. Estão prendendo minha atenção para vender a minha atenção para as empresas, ou para, de determinada forma, manipular o que eu penso, o que eu faço, o que eu falo e o que eu compro, né? E para me inserir em determinados grupos, e nem sempre esse grupo é a maioria. Só que como você está inserido nessa bolha, você acha que é a maioria. E para você, fora dessa bolha, parece tudo insensato. Como que as pessoas estão pensando dessa maneira? Esse povo tá louco, esse mundo tá acabando. E aí gera essa polarização, né? Então, assim, a própria rede social não está te mostrando tudo que ela mesma tem. Ela vai afunilando, né? E quando você vê, você está recebendo só um tipo de comentário, só um tipo de público, só um tipo de conteúdo. Por isso que é importante... segue gente que pensa diferente de você. Segue páginas, né? Usa VPN. Conheça uma pessoa pelo seu buscar no Instagram. Isso me remete a uma outra coisa que eu gostaria que as pessoas soubessem. Tudo que você faz na rede social deixa um rastro. Esse rastro é usado, dependendo do ponto de vista, a seu favor ou contra você. Eu digo contra você por quê? Porque ele interfere na liberdade do indivíduo de alguma maneira. Que tipo de liberdade? De tomar decisões. Decisões políticas, de ter determinadas opiniões, inclusive de comprar determinados produtos. Você começa a receber publicidade super individualizada. Algumas pessoas gostam disso, outras pessoas, né, enfim, acabam se prejudicando pelo excesso. Mas saibam que você não paga pelo uso da rede social, né? Então, evidentemente, o produto é você, e essa tônica funciona em todo o mercado de consumo hoje em dia que envolve digital e tecnologia. Então, cuidado com os aplicativos que vocês baixam, principalmente os gratuitos, as autorizações que a gente permite ali no celular, no aplicativo, nos sites, o uso de cookies, aquele botãozinho de cookies. Gente, pelo amor de Deus, não coloca só ok, aceito todos. Não coloca, os termos de uso. Sou eu que faço isso aí, os termos de uso. Os termos de uso, que o Antônio é especialista, maravilhoso. Então, é outra coisa que eu gostaria que as pessoas soubessem, né? Para elas tomarem cuidado, porque, de fato, tudo deixa um rastro na rede social. E as redes sociais têm uma engenharia pensada em te manter lá dentro. É por isso que você tá ali zapeando e fala, vou ficar aqui 10 minutinhos e vou dormir. De repente, 2 horas da manhã.
entendeu? Ela é feita para manter a sua atenção ali e isso não é por acaso. Não. Então saibam disso. Pega ali o próprio TikTok. Você passou TikTok é mais viciante, muito, né? porque você passa um pouquinho de tempo a mais em um tipo de vídeo, aí você passa o próximo vídeo, o terceiro vídeo já é igual aquele que você passou um tempinho a mais, porque ele vai te... Ele quer te manter. Ele sabe que você gostou do conteúdo. Quer ver uma outra prova de que quando você é o produto, né? O próprio YouTube, os mais comuns. Pega ali, por exemplo, o YouTube. Peguei o YouTube, tô assistindo um vídeo, no meio, eu não pago o YouTube, no meio do vídeo, uma propaganda. Mais um pouquinho, outra propaganda. Por quê? Porque é a forma que o YouTube vai monetizar em cima de você. Existe uma frase muito legal, se não me engano, é do Dilema das Redes, que ao final ele coloca que os usuários de redes sociais são chamados de usuários, assim como são chamados usuários de entorpecentes, né? Você não é chamado de algum outro nome, né? Os únicos usuários são usuários de entorpecentes e usuários de redes sociais. Então, isso demonstra que existe sim obviamente, a intenção da plataforma de manter você viciado naquilo, porque realmente você quer o produto, né? Existe toda uma engenharia, como a Lu bem pontuou, por trás, e que a gente precisa observar. Porque eu percebo que as pessoas veem como uma coisa muito inofensiva, sabe? E realmente é muito... Quem não tem rede social hoje, né? Realmente é uma... Inclusive, é uma forma de posicionamento em mercado, rede social, né? Acaba sendo, de certa forma, uma exigência, né? Se você não está no mundo virtual, você como perde se você não competitividade. Isso. Então, por exemplo, quero ir a um médico, vou procurar esse médico na rede social. Quero ir ao advogado, não sei se ele tem alguma coisa que ele posta na rede social. Então, assim, quero procurar aquele escritório de arquitetura. Vamos ver como que são os projetos que ele posta na rede social. Então, hoje tem muito isso. Né? É o modo de validação. Então, isso a gente não pode perder de vista. Mas ainda assim fica como algo muito inofensivo. Né? O que vai? Nada a ver se eu procurar ali. Nada a ver se eu começar a fazer pesquisas específicas. Não vai começar a aparecer coisas desse tipo para mim. Vai, né? Existem bolhas que são criadas. E a gente pode entrar num outro tema que é muito interessante também, que ainda sobre a inteligência artificial e que é algo muito tratado hoje, como que a gente pode fazer para que isso seja regulado de uma forma suficiente? Hoje a gente tem vários usos da inteligência artificial e eu acho que nós falamos no nosso último episódio essa questão do omniuso da inteligência artificial. Então, ela começa sendo utilizada para um propósito específico, só que ela vai se aperfeiçoando, vai tomando forma, vai escalonando, e ela vai sendo utilizada para N outros propósitos, né? E como isso é difícil para o direito digital e para o especialista em direito digital, explicar e achar uma forma suficiente de regular sem barrar a inovação, mas ainda assim protegendo os direitos dos usuários, dos indivíduos, dos titulares dos dados e como isso hoje, não só na perspectiva brasileira, mas em todo o contexto mundial, como é difícil se chegar a um consenso, né? A uma lei suficiente ou a uma diretiva suficiente, pelo menos em um primeiro momento. Né? E o quanto de discussão isso gera. É uma equação muito complexa, né? E o nosso legislador, por exemplo, talvez a gente possa divergir disso aqui. Nem sempre a gente vai concordar, viu, gente? Nem sempre tudo que o Bino fala eu penso igual, o Antônio fala, a Raíssa pensa igual. Então, eu podia jurar que você pensava igualzinho o Bino. Esse é um podcast opinativo, somos professores aqui. É claro que a gente tenta o máximo possível opinar de modo embasado, mas não deixa de ser uma opinião, ou seja, carrega consigo nossos valores, nossas experiências prévias, nossas bolhas, das quais nós também fazemos parte, né? Então, claro que a gente acaba trocando muita figurinha e, às vezes, um convence o outro de outro ponto de vista, né? Mas, sobre essa questão da regulação, é uma equação, de fato, complexa que o legislador tem que ponderar muito, porque precisa regular, mas precisa dar espaço para inovação. Então, o legislador brasileiro se pautando, no caso da inteligência artificial, no exemplo da Europa, ali no AI Act, fazendo essa regulação com base em uma classificação de risco, acho que ele está andando muito bem, porque não faz sentido o cara exigir regramento, auditoria, observância de normas super estritas, engessadas de um cliente do Bino que é um startupeiro que
nem vai tá começando tratar, agora. por exemplo, de dados sensíveis, sabe? Não vai... Não tem nem infraestrutura para isso. E a inteligência artificial que ele vai utilizar não traz risco para as pessoas, né? Se não traz tanto risco, por que eu vou engessar tanto o negócio dele, né? Agora, se a gente está falando de uma empresa cuja iniciativa de inteligência artificial vai tratar de dados sensíveis, vai trazer riscos ao ser humano, vai trazer riscos ao nosso cotidiano, aos nossos dados, aí sim compensa a gente pesar um pouco mais a mão, né? E aí exigir outro tipo de burocracia, né? Perfeito. Mas o que eu gostaria que as pessoas soubessem também nesse tema, que a inteligência artificial não é um Deus supremo tecnológico, não é um robozão mauzão. Ainda? Não, brincadeira. Ainda não é um robôzão mauzão. E são pessoas programando para ser úteis para as outras pessoas, né? Sim. Então, partindo desse pressuposto, é algo totalmente passível de erro. Se são seres humanos programando algoritmos, é matemática, né? Para que esse robozinho, no caso, esse conjunto de números e programações sirva a determinado propósito, é passível de erro. E se é passível de erro, deve ser objeto de constante auditoria, de constante observação e atenção e reclamação por parte das pessoas. Então, quando você tem, por exemplo, um plano de saúde negado, empréstimo no banco negado, ou seja, são todas decisões automatizadas tomadas por programações, né? Por inteligências artificiais. Você tem direito de pedir uma revisão humana dessa decisão automatizada. Você tem o direito de pedir informações sobre como essa decisão foi tomada. Porque não é porque é matemática, porque é um sistema do banco, que aquela coisa está totalmente livre de erros. Não, os erros existem e a gente tem que auditá-los. Mas tudo isso passa pelo letramento digital, né, gente? Pois é aquela questão de... Você tem que saber o mínimo para poder questionar, né? E as pessoas... estão cada vez querendo menos aprender sobre como tudo isso funciona e são levadas assim pela onda. É porque também tá tudo, hoje em dia é tudo muito mastigado, né? Isso. Tá tudo muito mastigado. E pronto. o fato de já ter tudo muito mastigado, você que já quer pronto, né? Então, acaba que a pessoa não vai muito atrás de entender, ou igual você estava falando agora sobre a inteligência artificial generativa. De fato, existe, ainda que ela aprenda contigo, né, o seu jeito de escrever, o seu jeito de falar, de colocar ali os seus prompts também, ela tem uma diretriz por trás de uma programação que vem. Sim. Então, muitas vezes o estagiário escreveu aquilo. Alguém escreveu, né? O estagiário escreveu, alguém fez uma programação e ela vai seguir aquela diretriz básica dela. Então, por isso que tem, né, o envezamento algorítmico. Algumas vezes você vai colocar ali alguma coisa e por mais que você escreva, ele vai manter. Esse tempo atrás mesmo, eu usei para fazer uma adaptação. Pedi assim, peguei um documento, adapte o documento, só pedi para ele, altere tal palavra para tal palavra. Foi só isso que eu pedi, para eu ganhar tempo mesmo, já né? se cedeu, já sugeriu... Não, pelo contrário, ele cortou. Ele começou a cortar. Então, tipo assim, ele foi... ele substituiu a palavra que eu queria, mas ele foi encurtando as coisas, entendeu? Aí, a hora que eu peguei porque sempre vou dar uma analisada, né, pra ver, eu falei, mas tá diferente. Assim, ele foi cortando. Aí, mais uma vez, tem que ir lá e falar assim, você é idiota? Você é trouxa, meu? Não eu corta várias nada. vezes coloco isso na inteligência, eu respondo, você é burra? Você tá com preguiça agora? Tô te pagando pra quê? Aí eu falei, sem cortar nada, somente substitua tal palavra por tal palavra. Aí foi feito, entendeu? A Lu trouxe um tema que é sempre muito bom de letramento digital. E quando a gente trata de tecnologias, enfim, digamos assim, em geral, no nosso dia a dia, é importante que o usuário ou, enfim, o titular de dados, ele perceba que as coisas não estão 100% prontas e isso pressupõe o erro.
né, que esses sistemas são suscetíveis de erro, justamente porque são feitos por pessoas e pessoas são suscetíveis de erro. E esses erros são importantes de acontecer, né? É importante que essas falhas aconteçam, mas é importante que elas sejam apontadas. Porque a partir do momento que elas são apontadas, elas podem ser corrigidas e aí cada vez mais os sistemas vão se aperfeiçoando. Sistemas de tecnologia, sistemas de julgamento dessas tecnologias, né? E todos os sistemas que a gente tem aí em sociedade. Então, algo importante também de se reconhecer e que talvez acaba sendo... muitos não gostam de reconhecer essa questão do erro. O quanto ele é importante nesse processo de construção de algo cada vez melhor. Né? E isso passa tudo na vida, tudo na vida. Não é só no machine learning. Isso passa pelo letramento digital também. Né? Eu preciso entender, ou eu preciso partir do pressuposto que eu sou ignorante em determinado assunto para que eu possa ir atrás desse assunto e cada vez mais entender sobre ele. Né? Talvez não só assuntos que me interessam. Se a gente for só atrás de assuntos que me interessam, né? Sei lá, eu vou ficar lendo um determinado tipo de livro a vida inteira. Não vou ler outro, porque só esse que me interessa. Até para você construir seu argumento crítico, é preciso você ter... saber o lado contrário, né? Isso na tecnologia é muito importante. A partir desse pressuposto que existe o erro, né? Que nem todos... Na verdade, todos os sistemas não estão perfeitos ainda. Eles são suscetíveis de erro e... entender que tudo que eles devolvem para a gente não é 100% certo, ainda não está 100%, digamos, parametrizado com aquele nosso contexto, que a gente precisa utilizar esse sistema e fazer com que ele entenda que está errado e apontar este erro, não aceitar tudo como correto e simplesmente ir... Vai tocando a vida como se isso não afetasse o seu dia a dia, porque afeta. Outra coisa que vocês estão falando bate bastante num problema que nós temos hoje, no geral. Eu digo que talvez seja um dos maiores problemas da humanidade. O extremismo e o imediatismo. Todo mundo quer demais e quer o quanto antes. Quando nós estamos falando de regulamentação e tecnologia, vocês têm que imaginar aquela ponte móvel que tem um peso em cima. Se pender muito para um lado, vai cair. Se pender muito para o outro, também cai. Então... tem que encontrar o equilíbrio, às vezes o equilíbrio não é no meio certinho, em que o peso vai ficar correto para os dois lados. Nesse sentido, nós temos o seguinte, nós precisamos acompanhar o desenvolvimento, bem como regulamentar, porque vai acabar nos defendendo, somos nós, no final do dia, que estaremos protegidos, porque são humanos, quando você vai no mais simples, no mais exótico, são humanos trabalhando com humanos, oferecendo produtos para humanos, então precisa sim ter um certo cuidado. Letramento digital que vocês tanto falaram aqui, sim, é importante. Eu vou voltar num assunto que vocês trouxeram, já tem até algum tempo, da Luísa, do advogado, que a inteligência artificial, o ChatGPT não escreve para mim jurisprudência, fica criando. Cara, nós temos que entender que existem tipos de inteligência artificial. Inteligência artificial generativa, inteligência artificial para um produto específico, limitado, alguma mais simples. O ChatGPT é uma generativa que iniciou-se como texto e o entendimento, a comunicação. Então, ele não vai gerar, não é um buscador, não é um Google. Quando eu falo buscador, lembra do Google. Não é para você perguntar para ele, como vai estar a temperatura hoje? Claro, que aqui eu estou falando do primeiro ChatGPT que nós tivemos, e hoje ele está muito mais avançado, inclusive hoje já é um gerador de imagens também, mas é importante conhecer as ferramentas. Eu tenho um caso que aconteceu com a minha família, um familiar meu de mais idade, estava querendo buscar uma imagem num banco de imagens que nós temos na internet. Eu falei, tenta criar na inteligência artificial. Mostrei uma de criação de imagem e a pessoa digitou. Vou dar um exemplo aqui. O conceito de carro. A inteligência artificial criou um negócio extremamente nada a ver, fraco, ruim. Aí eu sentei e falei, não, deixa eu sentar aí. Sentei, escrevi um prompt, porque eu já tenho mais conhecimento em utilização de inteligência artificial, bem mais completo, detalhado, etc. Eu utilizei do meu conhecimento, né, para conseguir chegar nesse resultado. Resumo da ópera. Saiu uma imagem muito boa. Então, qual que é o resumo disso tudo que eu estou falando aqui, o objetivo?
Conheça a ferramenta que você está utilizando, o motivo para que você está utilizando. A imersão tecnológica que nós temos hoje, às vezes, até mesmo pelo imediatismo, nos deixa não conhecer as ferramentas que nós temos aqui, de todo tipo, até mesmo, por exemplo, seu celular, seu Apple Watch, ou qualquer outro que você tenha do gênero. Pessoal, essas ferramentas têm muitas funções, e uma inteligência artificial também possui diversas funções. Então, estude-a, aprenda sobre ela, seja um curioso. E bate também no que a Raíssa estava falando, isso aí é até filosófico, só sei que nada sei. E o que isso significa? Eu estudei um tema e eu descobri que esse tema é muito maior do que eu imaginava. As possibilidades, a imensidão de conteúdo é muito mais, é algo vasto. Então, assim, eu não sei nada. Eu achei que eu sabia alguma coisa, eu não sei nada. Eu tenho que conhecer mais, eu tenho que aprender mais. Essa é a verdadeira inteligência, quando você se depara com a sua própria ignorância diante da vastidão do conhecimento, né? Sim. E aqui nesse universo, quanto mais você sabe, mais você consegue usar melhor a ferramenta. Porque alguém que tem um conhecimento totalmente raso sobre qualquer coisa, qualquer experiência de vida, quando vai fazer uma pergunta, faz também uma pergunta limitada. Então, as pessoas mais preparadas, com mais conteúdo, com mais conhecimento técnico, com mais base, que leram mais, que estudaram mais, vão fazer as perguntas corretas. E fazer as perguntas corretas, às vezes, é mais importante do que a resposta. Né? E o Anthony traz um negócio interessante, que é essa questão de você ter a curiosidade de fazer, de usar, né? Porque o próprio prompt que você manda, você vai aprimorando isso. Então, eu mandei lá um pedido. Pô, não ficou do jeito que eu queria. Aí eu vou especificando. Isso vai te dando experiência, noção do que, na hora que eu for pedir novamente ou um outro assunto, eu já sei qual que é o caminho que eu vou seguir. Você precisa ir refinando. E ela vai ficando cada vez mais refinada. Você precisa ir refinando, dando parâmetros. É como a gente dá uma instrução para uma criança que ainda não tem contexto, né? A gente precisa do contexto. Exato. Mas diferente da criança, na inteligência artificial, a gente pode chamar ela de burra, criança não. Tem Saiu uma coisa na internet esses dias sobre uma dúvida. Será que a inteligência artificial vai deixar a gente mais burro? O que vocês acham? Eu acho que depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Muito... A pessoa já é burra? Mas não vai. Não é uma inteligência artificial. Não é muita coisa. Aqui eu vou te contra-atacar uma notícia que eu li em 2004, que foi uma das maiores aberrações que eu ouvi na minha vida. Isso ficou marcado na minha cabeça. Eu estava em uma viagem, eu estava em Porto de Galinhas, e peguei um jornal e li: Counter-Strike deixa crianças violentas e pode ser proibido. Teve muita essa discussão mesmo. Gente, não é um jogo que deixa a pessoa violenta, não é uma inteligência artificial que deixa a pessoa burra. É o bug. Bug que deixa a pessoa violenta. É o lag, é o ping alto. É isso que deixa a pessoa violenta. A pessoa que já é burra, é violenta, e qualquer outras disfunções que nós podemos citar aqui, são só ferramentas. São só ferramentas. A pessoa vai fazer. Então, só vai saturar aquilo que já era inerente àquele ser humano. Exato. Eu tenho o pensamento muito no sentido inverso dessa afirmação de que a inteligência artificial vai deixar as pessoas burras. Porque, na verdade, você precisa cada vez mais estudar para poder extrair o melhor da inteligência artificial. Então, é um pensamento completamente oposto. Tanto é que a gente já viu aqui o exemplo que a Lu deu de o indivíduo que não conseguiu utilizar a inteligência artificial da melhor forma possível, parou de pagar, parou de usar e perdeu uma grande oportunidade de usar e aperfeiçoar cada vez mais essa inteligência artificial. Mas talvez não nos deixe mais burros, mas pode ser, existe grandes chances de que nos deixe mais preguiçosos e menos criativos. Eu ia colocar esse ponto. Isso sim. Eu ia colocar esse ponto. Mais preguiçosos e menos criativos. Sim. Mas aí, a culpa não é da IA. A culpa é do usuário que está se... Né? Mas até dentro desse ponto, assim, é de fato o usuário. Eu coloco nisso. Porque hoje, eu estava conversando com um amigo que ele falou assim, cara, eu sempre tive vontade de escrever um livro infantil religioso. Sobre a história de Davi e Golias, esse tipo de coisa, né? E eu queria escrever isso e fazer ilustrativo, mas eu não sei desenhar.
Eu até consigo escrever e colocando os pontos e tal, mas desenhar eu não consigo. Ele hoje está usando a inteligência artificial para poder... Então, assim, ficou mais criativo para ele, no sentido que ele saber fazer os prompts, criar o próprio personagem e desenvolvendo aquilo. Para ele, foi uma ferramenta de criatividade. De algo que ele tinha uma dificuldade, que é uma ilustração, e agora ele consegue. Então, assim, o usuário em si também vai determinar o negócio. Eu acho que a cautela é o usuário não permitir ser escravizado pela ferramenta. Exatamente. A ferramenta que tem que ser nossa aliada. Nossa aliada, ou nosso escravo. É cheio de vícios. Cabe a nós escolher e identificar se seremos utilizados pela máquina ou controladores da máquina. Bem como viciados ou não viciados. E vício aqui tem tudo. Você pode ser viciado em TV, série, qualquer coisa. Até coisas mais pesadas, mas é um ser humano. É porque assim, é a perspectiva que todo um contexto é alterado a partir de novas tecnologias que vão se apresentando nesse contexto. Então, a título de exemplo, a gente utiliza a inteligência artificial para algo muito mais operacional, para me liberar de algo muito mais estratégico, né? Para que eu consiga focar em algo muito estratégico e não o oposto. Então, eu preciso, de fato, aprender a usar essas inteligências artificiais, sejam quais forem os sistemas específicos, para que essa parte operacional eu possa ir deixando para ela, né? E ela faça cada vez melhor. Mas o estratégico eu faço. E aí, nesse contexto, novas formas de atuação vão surgindo, né? Essa é a perspectiva. E se a gente for olhar para aquilo que já foi, para entender aquilo que é hoje, isso é um movimento cíclico e regular no desenvolvimento humano. A gente tem períodos específicos que, por exemplo, lá o surgimento da máquina a vapor mudou a forma de trabalho, né? Mudou a forma de trabalho, de produção, mudou o próprio contexto social, né? Um pouco bem mais para frente, veio a internet, puxa, mudou de novo. Antes veio a telefonia, mudou tudo de novo, né? Então, eu acho que a gente não pode... Eu, pessoalmente, não penso nessa perspectiva de que com a inteligência artificial nós estamos perdendo algo. Nós estamos transformando algo. Né? E nós, como operadores do direito digital e do direito e participantes da sociedade, digamos assim, cabeças pensantes, a gente precisa passar essa perspectiva de transformação. Né? É que muitos não estão dispostos a se transformar nesse contexto e acabam ficando para trás. Muitos não estão dispostos sequer a admitir isso como uma transformação inegociável. Não tem como a gente voltar. Não volta. A gente já chegou num turning point aqui. Inclusive no judiciário, gente. A gente está num ponto que ou a gente utiliza a inteligência artificial no judiciário, ou o judiciário vai explodir. Não dá conta de tanta demanda. É muita coisa. Não dá conta de tanta demanda. Então, não tem como a gente militar contra o uso da IA no judiciário. Não. Pelo contrário, vamos estabelecer parâmetros éticos e justos para que esse uso venha a nos beneficiar ao invés de prejudicar. Mas jamais deixar de utilizar por um receio ou então tentar voltar a uma época que já não existe mais. Nós temos que admitir que já chegamos a esse ponto. Sim. Agora, outra coisa. Mesa de bar, eu gostaria que as pessoas soubessem. Eu não aguento mais aquela história de... Mas eu tenho print! Seu print não vale nada. Seu print não serve pra nada. O que você fala pro seu cliente que fala que tem print? Que o print é eterno. Quem tem print tem tudo. Eu não tô falando de fofoca, eu tô falando de direito. Eu tô falando nisso. Se eu estiver numa discussão, agora eu vou tirar a dúvida com a advogada. Se eu estiver numa discussão de um relacionamento e tudo mais, a pessoa me jogar uma print, eu posso falar para ela que não vale nada? Eu não tô falando de fofoca, nem de vida pessoal, mas sim, você pode falar pra ela que não vale nada. Você fez esse print. Isso é fake. Esse print é fabricado. Não era eu. E é possível, né? Fabricar. Totalmente. De graça, você não precisa pagar pra fabricar print. Fica perfeito. Perfeitinho. Mas assim, a gente tem hoje ferramentas, né, que nos auxiliam. Antigamente... E muita gente ainda usa até hoje as atas notariais. Ia lá com o celular e fala assim, não, olha aqui, né, as conversas, tal. Mas hoje a gente tem outras ferramentas, como o próprio Verifact, né, que faz essa varredura, né? A captura das imagens e falando, olha, a veracidade daquilo. Porque é possível hoje, como a gente falou, é possível você criar um print, é possível você criar conversas,
Entendeu? Sim. Então, áudios, alterar voz. Nossa, áudio hoje, ainda mais agora com a inteligência artificial, áudio, tudo. Vídeo, tudo, conversa. É feita a análise dos metadados. Dos metadados. Dessas informações. Exatamente. E aí sim, é como se estivesse analisando o DNA da print para falar, não, isso aqui é isso aqui. Então, tudo que você faz alteração, e aqui vamos uma alteração simples de foto, é possível identificar que você alterou uma foto para postar ali mais bonito, ou retirar alguém, etc, etc. Tudo deixa marca, deixa rastro, tem lastro. Então, pelos metadados dessa informação, é possível verificar isso aqui é uma print verdadeira, não é. E demais dados que não vamos nos ater só em prints, seja um link, seja um vídeo, porque hoje em dia é muito fácil. É muito fácil você, inclusive, alterar vídeo, trocar o rosto. É possível colocar o rosto do Shaya no Bino e o Bino falar que é um corintiano nato, alvinegro igual eu. Que mais? Além do seu print não vale nada. Que mais que Mas esse do seu print não vale nada é legal até na atuação profissional e mostra uma técnica diferenciada do operador do direito quando isso vira, por exemplo, um tópico dentro da sua contestação, quando isso vira um tópico recursal, né? E esse trabalho do advogado é importante porque tem tribunais que ainda aceitam os prints, né, como uma prova válida, ok, e as partes acabam nem tratando. Se a parte não contrária falou nada, não redarguiu o print, e aquilo segue. Então é legal, mostra uma especialidade você vê como também. O digital e o processo civil estão andando juntos, né? Porque se no digital você não abriu aquela porta para dizer esse print é falso, onde estão os metadados, cadê a cadeia de custódia dessa imagem? Aí vale o processo civil. Vale o processo civil. Sim. Ou seja, aleguei. Não, esse fato não foi redarguido pela parte contrária, então é um fato incontroverso. Poderia ter sido um ponto de discussão com base no direito digital, mas foi um ponto superado com base no processo civil e passou. Então eu cuidado. Preciso levantar uma discussão aqui, que eu lembrei, isso aqui é totalmente mesa de bar, e é uma coisa que me ferve o sangue, eu sei que ferve o sangue do Bino também. A gente está conversando, seja com o cliente, conversa e tal, e fala, não, eu vou mandar o link aqui para assinatura, tá? Vamos fazer a assinatura digital. Ah, e não vai reconhecer firma no cartório? Vai assinar Meu testemunha? sangue ferve quando eu ouço Cadê isso. as testemunhas? Meu Deus. Não aceita assinatura digital. Não, o pior é quando o judiciário não aceita assinatura digital, ou o judiciário fala assim, não, mas não tem assinatura da testemunha. E falta ler o próprio Código de Processo Civil que já fala, ó, gente, tá aqui, ó, a assinatura digital, seja ela qual for, dispensa testemunhas para execução. A gente vai ter que colocar no Instagram do Control Law um parecer sobre a validade da assinatura digital. Quem quiser esse parecer, comenta nos vídeos desse episódio. Quero. Quero. Socorro. Vou colocar o parecer para você juntar no seu processo toda vez que o juiz falar que não tá válido a assinatura da sua execução. Toda semana eu passo por uma situação dessa, toda semana. Não, a gente que atua com empresa e precisa... O que mais te ferra no direito digital, no dia a dia, é isso da assinatura. E eu falo, cara, dá certo, funciona, não sei o que a pessoa fala. Eu sei o que eu tô falando, fica na sua aí, advogado. Meu Deus. E sabe um ponto que as pessoas acabam não fazendo muito, quem usa a assinatura eletrônica, seja por plataforma, seja pela outro tipo de assinatura eletrônica, é não salvando o memorial da assinatura. Né? Só entregando o documento com a assinatura eletrônica e deixa de lado aquela parte que, de fato, mostra que aquela prova é autêntica. Digamos, a certificação daquilo. A certificação. Então, é importante, isso em um processo judicial é importante, ou então aquela parte do validar lá, né, do governo federal, que valide ali a assinatura e junta tudo no processo. O DNA desse, eu não posso xingar aqui, que é o código hash. Se você, em algum momento da sua vida, teve um breve conhecimento de blockchain e tudo mais, você já vai ter uma percepção do que é um código hash. Toda plataforma que você utilizar, seja do Google, seja uma outra paga, qualquer uma, vai ter lá, hash. Esse código é o DNA dessa assinatura, por isso que não precisa das duas testemunhas. Isso aí tem um poder de identificação muito maior, de validade muito maior. Eu tive um rage no podcast. Pronto. Agora eu sou mais
mais leve, mais livre. É como se esse código hash ou a certificadora onde você fez a assinatura, ela passa a ter o papel de testemunha dentro dessa documentação. Porque o que é a testemunha? É você saber que eu e a Luísa manifestamos a nossa vontade de assinar aquele contrato. Sem nenhuma coação. Sem nenhuma coação. Então, essa é o papel da testemunha. Quando você manda isso por direito para assinatura digital, é a certificadora, é o código hash, é aquilo que vai determinar que, olha, não, aquelas assinaturas foram válidas, são essas pessoas que eu consigo identificá-las que fizeram essa assinatura. Perfeito. Entendeu? Então, e o problema é que hoje tem muita gente dentro do judiciário que até agora não entende. Não. Então, assim, das duas, quando acontece isso, ou você vai lá e fala, não, tá bom, então vou juntar o documento aqui de novo. Vou pegar qualquer pessoa e falo assim, assina aqui. Só pra... Tira um print da assinatura. Não, assina aqui, pega qualquer pessoa ali do juiz que vai falar assim, assina aqui como testemunha aqui, porque pra poder fazer a vontade daquele juiz que não sabe entender o direito digital. Pronto, estourei de novo. Estourei de novo, juiz. Muitas empresas também, existe um local chamado junta comercial. Meus chakras desalinham na hora quando trata-se dessa querida. Quem é do empresarial, eu peguei até uma caneta aqui para... falar do empresarial. A junta comercial desalinha os chakras de um ser humano. Nunca passei uma assinatura digital na junta comercial. Eu tenho brigas e brigas e brigas com a junta comercial. Isso aí é um perrengue do dia a dia do direito, do advogado do direito digital e empresarial. Especialização no empresarial. Cadê a OAB para brigar com a junta comercial? Não, mas só que assim, o negócio também é o seguinte, a gente que está no empresarial, a gente sempre fala isso para o cliente, fala, cara, você vai fazer, vocês têm aqui o pedido de um contrato social. Você vai lá e faz o contrato social mais completo pro cara, né? Com tudo que eles pediram. Você coloca na junta comercial, a junta comercial assim, não, mas isso aqui não pode, isso aqui não vai poder, isso aqui não sei o quê. É sempre assim, sempre eles vão... Então, você tem que ir lá fazer algumas juntas, né? Você tem que ir lá e fazer um modelão da junta e, em paralelo, entre os sócios, fazer um memorando de entendimentos, um acordo entre os sócios, para poder colocar aquilo que não pôde ir pro contrato social, porque a junta comercial acha que... É um retrabalho, né? Pô, é um documento... de manifestação de vontades particular e o princípio do mínimo intervenção do Estado, o princípio da liberdade contratual é esquecido. Cara, é um absurdo. São dois locais que o tiram a paciência. É sempre quem? O ser humano. E é a minha área de atuação, o empresarial, a junta comercial e o INPE, que é a proteção... O INPE, que é o INPI, onde eu mexo com marcas, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rapaz, cada hora sai, dependendo de quem você vai fazer o seu pedido, ou o que seja, vai cair em um ser humano. E esse ser humano, ele vai falar o que ele quiser ali. Então, por isso que dá dor de cabeça. Por isso que não existe, se não for o padrãozinho deles, você quer fazer algo melhor, algo mais completo, a vontade da parte dos seus clientes, como muito bem disse o Bino, eles vão negar, eles vão pedir para alterar, e meu sangue ferve. Nossa. Meu sangue ferve. Aí, meu último comentário de mesa de bar. Olha a importância de você contratar alguém que sabe o que está fazendo. Você contrataria um ortopedista para fazer uma cirurgia cardíaca, Raíssa? Não, Deus me livre. Então... amigo, colega advogado, se você não atua no digital, contrate um parceiro no digital. Faça parcerias. É melhor do que você passar vergonha achando que você pode passar, né, embaixo da porta sem saber conhecimento técnico. Vamos fazer parceria, tem muito advogado digitalista aí, né? E cada um em uma área específica. Exato. E assim, muitas vezes a gente não tem tempo hábil ou disposição, ou nem vontade de se aprofundar em diversas áreas. E o conhecimento humano é muito amplo. Então, dificilmente você vai ter um cara que atua com a mesma diligência em todas as áreas. Ele vai ter uma área de predileção dele. Sim. Né? Então, é importante que o próprio cliente ou o colega advogado procure um profissional que seja mais devotado a determinada área, porque a sua chance de sucesso vai ser muito maior. Pelo menos erros grotescos não serão cometidos. Com certeza. Eu tenho uma provocação para essa reta final aqui, fenomenal. No direito digital,
o que faz o seu sangue ferver? Quero ouvir a opinião de cada um de vocês aí. Nossa, é uma coisa bem eu tenho certeza besta, que algo faz o sangue de vocês ferver com uma intensidade maior, desalinha os chakras. Eu queria até falar alguma coisa mais impactante, mais dramática, mais inteligente, mais complexa, mas realmente o que faz o meu sangue ferver é em qualquer loja me pedirem cadastro. Cadastro. Com todos os dados possíveis. Com todos os dados. Ai, sério, faz meu sangue ferver. Posso Gente, a lei de 2018 já tem tempo de sobra pra... né? RG, CPF, nome da mãe, nome do pai. Sim, assim, nem todo cidadão precisa saber, ok, assim, na nossa opinião, precisa saber sim, né? Mas nem todo cidadão saber, a gente até entende. Agora, o comerciante, o empresário, o lojista, precisa saber. Então, eu não aguento mais cadastro. Não aguento mais. Eu tenho 2 cases, Luiz, nesse sentido, antes de ouvir a Raíssa Albino, porque é muito bom. Advogado, é difícil. Recentemente fui na farmácia comprar um remédio e falou, faça o cadastro no laboratório. Eu olhei e falei, passa os termos aqui para eu ler. Não, mas é rapidinho aqui, ó. Passa os termos aqui para eu ler. Cara, eles iam coletar informação minha até de viagem. Eu olhei, eu comecei a falar, você sabia disso aqui? A moça, nossa, não. Eu falei, pois é. Pasme, senhora. Pasme, excelência, pasme. Mas, gente, é isso. Se você para ler ali, você fala, R$80 de desconto para saber até onde eu vou viajar, nem ferrando. E agora eu complemento com uma história verídica de advogado sendo advogado. Eu fui num um evento de empreendedorismo que teve na cidade, diversas áreas, tudo mais, e diversos eventos, dentre uma palestra. E era de uma equipe de uma grande farmacêutica. Eu fui lá, cruzei minhas perninhas e fiquei ouvindo. Até que entrou uma parte que foi falar, acho que o jurídico deles, foi falar de dados e defender a forma que a indústria farmacêutica utiliza os dados e tudo mais. Eu não me aguentei. eu levantei a mãozinha e falei, então, e como vocês vão utilizar esses dados? E eu contei o case, é um case muito famoso dos Estados Unidos, que um pai descobriu a gravidez da filha antes da própria filha, por conta dos dados que foram coletados e faziam propagandas para o pai. Então, eu discuti nesse sentido, e o cara ficou... Não sabia, foi um avestruz, não sabia onde enfiar a cabeça. E todo mundo da plateia, isso foi melhor, o pessoal da plateia ficou, caramba! Eu tinha pensado nisso. Defendeu o indefensável, né? Eu não nem nada, eu só fiz curtas perguntas de como vão ficar os dados. Mas vocês precisam disso? E para que vocês querem fazer isso? Coisa simples. Cadê minha parte na venda desses dados? Vocês querem saber também. Exato. Pra encerrar, Raíssa Albino, o que faz o sangue de vocês ferver? Cara, pra mim, o que faz ferver sangue é decisão tonga. Isso que eu ia falar. Não, cara, as decisões do judiciário. Tem decisão tonga demais. Você fala assim, não é possível que o cara tá falando isso aí. Não leu. Duas igual linhas a questão pra falar, igual a questão da assinatura, né? Assim, você fica olhando... As próprias decisões de bloqueio de hard wallet, entendeu? Então, são coisas que você fala assim, cara, não é possível. Teratológicas. Você fica pensando assim, não é possível que o judiciário, ele ainda não entendeu que essa transição digital, né? Ele não entendeu isso ainda. Então, hoje o cara está totalmente no digital dentro do seu gabinete em relação a pessoas que estão trabalhando ali, ao sistema que ele opera, mas ele não entende o letramento, né, digital, no sentido do que a gente escreve, do que a gente coloca e das leis que surgem para isso, entendeu? Da própria evolução. Para mim também, essa parte é que mais me tira do sério, assim, no sentido de me deixar triste, de, poxa, às vezes um negócio tão simples, que já é tão discutido, não precisa nem ser algo de cripto, que às vezes é algo bem mais específico, tá? Uma área do conhecimento um pouco mais, com requisitos específicos, mas, puxa, um negócio tão assinatura eletrônica, né, bloqueio de plataforma, suspensão, essas coisas são coisas que são tão do dia a dia. Resumindo, a falta de atualização em temas tão comezinhos, né? Tão comezinhos. É isso aí, galera. Considerações finais? Mesa de bar maravilhosa. Rafael Chay, a sua falta foi muito sentida.
Um beijo pra você. Essa é a minha consideração final, que você faz muita falta. Pessoal, hoje mais que os nossos ouvintes, temos um ouvinte especial, que vai ser o Shaya. Então, assim, talvez esse episódio seja vetado e você nunca ouça, ou caso seja aprovado pelo nosso general maior, será uma honra vocês ouvirem. E deixe os comentários, se você gostou, comente, deixa a sua dúvida de mesa de bar, vai que a gente responde. Principalmente se for o Bino. O Bino, ele recebe comentários diretos, ele gosta da participação. É isso, deixa aqui o meu grande abraço para vocês. Me ama. Mais uma vez, uma delícia estar aqui com vocês, com todo esse pessoal maravilhoso. Considerações finais, vou usar as palavras do Anthony, é muito bom sempre estar aqui com vocês. A gente estava com saudade da Luísa e do Anthony. Verdade. Ficamos um tempinho só nós aqui. Hoje o Rafa teve aí os compromissos dele, mas tomara que ele goste do nosso episódio. E para aqueles que estão assistindo, que também se sintam empolgados com o direito digital, de procurarem o podcast em qualquer uma das plataformas e comentarem, ainda que sejam comentários, obviamente, respeitosos, mas discordando daquilo que nós falamos, é importante. Eu acho que essa movimentação da nossa plataforma... Pode xingar, gente. Precisa ser respeitoso. Eu não tenho mas medo. Que participe, que movimente. Gente, discordar assim, faz parte, gente. Faz parte. E daí a gente consegue começar a entender o que os nossos seguidores querem, quais são as dúvidas deles, quais são os principais. Não que a gente vai atender o que vocês querem, não, né? Mas a gente quer saber. A gente vai entender o contexto. Chorar, manda áudio. Queremos dados, informações. E é isso, que a gente possa fazer mais mesas de bar ao longo do tempo. E vocês acompanharam agora o melhor podcast de direito digital, segundo Rafael. Exatamente, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. O Luiz Bino, Raíssa V. Pavon, Lu Fatim, Anthony.adv e RafaelChaya.adv. Siga também a ANAD, anad.brasil no Instagram, anad.org no site. Acompanhe nosso trabalho por lá. Um beijo para vocês. Até o próximo episódio.